Então vamos ouvir. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Ponto e vírgula. E tu sabes que teu servo temia ao Senhor. Ponto e vírgula. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas as vasilhas, e põe à parte o que tiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas que ela as enchia, e sucedeu que cheias foram as vasilhas. E disseram ao seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Sucedeu que cheias que foram as vasilhas. Disse ao seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus e disse: vai e vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Amém. Aleluia. Amados, preste atenção numa coisa. A Bíblia vai dizer nessa história que essa mulher, ela estava viúva, com 2 filhos e cheio de dívidas. E a situação dessa mulher é o seguinte: a dívida naquela época, ela tinha que ser paga de alguma forma, meu irmão. Porque senão, os filhos dela seriam levados como escravos. Iam padecer como escravos. A situação dessa mulher era uma situação de desespero. Por quê? Primeiro, que ela está falando de um tempo onde quem reinava era aquele que perseguia os profetas. Quem reinava nesse tempo tinha matado o seu próprio esposo, porque ele escondia os profetas para não ser morto. Então, a mulher vai matar seu esposo, ele vai ser morto. Elias já tinha subido aos céus. Elias subiu num redemoinho. Então, o profeta da época era Eliseu. Existia uma casa de profetas em Gilgal, que foi construída na época que eles chegaram em Jericó, através de Josué. E esses profetas serviam ali. O que ela vai falar é o seguinte: ela vai dizer, vai atrás de Eliseu, falar para Eliseu que o esposo dela tinha morrido. Só que ela vai falar o seguinte: o meu esposo não é qualquer um. Ela vai fazer referência sobre ele. Ela poderia falar: o meu esposo morreu e agora e deixou dívida e os credores querem levar os meus filhos. Mas não. Ela faz o seguinte, ela diz o seguinte: meu marido, teu servo, aquele que servia a ti. O que ela está falando para Eliseu é o seguinte: você tem responsabilidade sobre ele. Ele não era qualquer um. Ele servia a ti. Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabe que ele temia o Senhor. Ou seja, ele não era qualquer um. O que ele fez foi por amor. Ele fez dívidas para poder alimentar os profetas.
Se é que você está entendendo. Ele ficou na escassez. Só que ele foi morto. E essa mulher tinha a seguinte situação. Ela precisava honrar essas dívidas. Senão os filhos dela seriam levados como escravos. Ela, então, vai em direção ao líder do esposo dela. E vai procurar solução com ele. E ele vai virar para ela e falar o seguinte: a responsabilidade agora é sua. Ele vai dar um choque de realidade nela. Sabe por quê? Quando ele fala, o que tenho eu contigo? Que eu tenho a ver com esse problema? Só que ele vai se tocar que ele precisa liberar uma palavra. Não é uma questão social somente. Agora ele vai se ligar que é uma questão espiritual. Se lembra quando Jesus estava no casamento? Que a mãe dele vai falar com ele assim, acabou-se o vinho? A resposta que Jesus dá para ela é uma resposta moral, social, normal. Que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Isso nós respondemos e é normal. Talvez você procurar o pastor Leonardo para uma oração, para conversar sobre um problema, e eu te responder de forma humana. Porque eu também sou humano. Às vezes eu não estou ligado que o Senhor quer te dar uma resposta espiritual e profética. Então eu posso te responder, às vezes, de uma forma humana. Eu falar com você, nossa, é difícil isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Igual, por exemplo, questão de Fabiana com o filho. Tem que procurar médico, tem que ver isso, tal. Porque eu sou humano. E é normal o ser humano, principalmente o ser humano, quando ele tem conhecimento sobre fatos, ele buscar alguma resposta nos seus conhecimentos. É normal o ser humano buscar resposta no seu raciocínio, em algo que ele conhece. Nesse momento que ela fala de dívidas, Eliseu vai esquecer de profetizar. Ele vai lembrar, primeiramente, de resposta financeira para a vida dela. O que eu tenho contigo? Eu não tenho, eu não faço parte desse problema. Não foi eu que fiz as dívidas, foi ele. Só que naquele momento, Eliseu vai se ligar que o que ela queria não era dinheiro emprestado. Que o que ela queria não era um trabalho ali para ela poder ganhar um dinheiro. O que ela queria não era uma vaquinha para poder conseguir uma cesta básica. Que o que ela queria não é que fugisse com os filhos dela para ela não perder eles. E o que ela queria não era que eu fosse lá conversar com os credores, pedir um prazo, alguma coisa assim. O que ela, na verdade, foi atrás de Eliseu, o que ela queria era simplesmente uma palavra liberada para a vida dela. Às vezes, o seu problema, para muitos, você está buscando questões clínicas. Para outros, você está buscando uma resposta social. Para outros, você está buscando uma resposta financeira. Para outros, você está buscando um casamento. Para outros, você está buscando um trabalho. Para outros, você está buscando, talvez, na medicina. Mas, na verdade, dentro do seu coração, o que você quer é: eu não preciso de médico, eu não preciso de banco, eu não preciso de homem, mulher, eu não preciso. O que eu preciso, na verdade, e talvez eu mesmo não saiba, é de uma palavra liberada. O que ela foi buscar, talvez ela mesma não sabia. Talvez dentro do seu coração, eu não estou falando que aconteceu. Eu estou falando que talvez, porque eu não gosto de ir contra a Bíblia. A Bíblia não diz isso. Mas talvez dentro do seu coração, ela dizia consigo: eu vou chegar até Eliseu e ele vai arrumar uma solução financeira para eu pagar essas dívidas.
Eu estou desesperado. Mas o que ela não sabia também, que ela precisava, ele tinha. E o que você precisa também eu tenho hoje. O que ela precisava, ele tinha. Que era uma palavra liberada para a sua vida. Quando ele responde o que tenho eu contigo, é porque ele se esqueceu que ele não estava ali para poder ser o homem da vida financeira dela, a solução financeira dela. Ele não estava ali para ser banco, médico, empresário. Ele não estava ali para poder ser, para emprestar dinheiro para ela. Ele não estava ali para ser conciliador do problema. Ele estava ali para ser profeta. E é isso que eu preciso entender nessa noite. E às vezes, quando você vem até mim com a situação, eu não quero dar opinião sobre o seu problema. Até porque eu não sei tudo. Mas eu quero ser profeta para a sua vida. E nessa noite eu quero ser profeta para a sua vida. Eu quero ser profeta para a sua casa. Eu quero ser profeta para a sua geração. Eu quero ser profeta para a sua história. Eu quero ser profeta diante do seu problema. Arabassai de Keb, eu quero ser profeta diante da situação que você está vivendo. Eu quero ser profeta diante da sua dor. Eu quero ser profeta diante da sua mágoa. Eu quero ser profeta diante do seu problema financeiro. Eu quero ser profeta diante da sua saúde. Eu quero ser profeta diante do seu casamento. Eu quero ser profeta diante da sua família. Eu quero ser profeta para você. E eu preciso ser profeta para você. E para eu ser profeta para você, eu preciso me corrigir o meu psicológico, em me ligar, em simplesmente ouvir a ordem que vem de Deus, a palavra que vem de Deus, o mistério que vem de Deus, a solução que vem do céu. E às vezes, irmãos, ser profeta é difícil. Porque tem solução que você vê, que você fala assim, nem eu mesmo acredito que vai acontecer. Eu não vou liberar essa palavra para ele, não, porque pode ser que isso não aconteça. Mas Eliseu, ele tinha mais fé que eu. Porque ele sabia, ele conhecia o Deus que ele servia. Porque ele já tinha vivido experiências antes com Deus. A ponto dele falar, eu só vou liberar uma palavra, eu tenho certeza que a solução vai vir. Só que a solução que Eliseu, a palavra que Eliseu vai liberar, que era a solução para a vida dela, não vinha 100% da solução por parte de Deus. Às vezes, uma palavra liberada traz cura para a sua vida. No caso dela, dependia da atitude dela. Porque a palavra liberada para ela tinha que ter o seguinte, era para gerar fé dentro do coração dela, ela para poder trazer humildade para ela, e ele vai falar, você vai para casa. O que você tem em casa? Tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite. Espera aí, você disse que não tem nada, mas você tem um pouquinho de azeite. Então você tem alguma coisa. Talvez você está dizendo, eu não tenho nada, eu não sei nada, eu não posso nada, eu não conheço nada. E o Senhor sabe que você tem alguma coisa. Talvez você não está enxergando esse pouquinho de azeite dentro da sua casa. E esse pouquinho de azeite pode ser as suas habilidades, o seu conhecimento, a sua força, o seu estudo, o seu talento, porque na verdade esse pouquinho de azeite que ela tinha em casa era o que ia trazer transformação financeira para a vida dela. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Qual é o pouquinho de azeite que tu tem em casa?
Deixa eu te fazer uma pergunta para tu grifar. O que tu tens em casa que pode ser a solução para a sua vida financeira? O que tu sabe fazer que pode mudar a sua história? Tem algo em você ou tem algo na sua casa que é a solução para esse problema financeiro que você está vivendo? E ela vai falar assim, tua serva não tem nada a não ser um pouquinho de azeite. Então tu vai e vai pegar esse azeite, mas antes de pegar esse azeite, tu vai ter que ser humilde. Como assim, Eliseu? Por que humilde? Porque você vai ter que ir na casa dos seus vizinhos. Vai ter que pegar vasilhas emprestadas e não poucas, bastante vasilha. E se eles não emprestarem, eles vão emprestar. Sabe por quê? A palavra liberada, ela não volta vazia. E quando o Senhor libera uma palavra, as coisas acontecem rápido. Quem crê nisso? Que através de uma palavra liberada, até os seus vizinhos vão ser bênção na sua vida. Até aqueles que te perseguem vão ser bênção na sua vida. Até seus parentes vão ser bênção na sua vida. Através de uma palavra liberada, até aquela pessoa que te persegue no seu trabalho vai ser bênção na sua vida. Eu profetizo isso em nome do Senhor Jesus. Então ela vai, pega as vasilhas emprestadas, pega aquele pouco azeite e tem que fechar a porta. Sabe por que tem que fechar a porta? Escuta isso. Tem gente que começa a fazer pão em casa. Daqui a pouco está anunciando por vizinhos. Vou começar a fazer pão em casa, hein? Quem quiser encomendar. Vou começar a fazer bolo em casa, hein? Quem quiser encomendar. Vou começar a fazer doce em casa. Quem quiser encomendar. Vou começar a fazer massagem em casa. Quem quiser fazer. Aí daqui a pouco o vizinho está fazendo também. Sabe por quê? Porque ela foi anunciando para todo mundo o que ia fazer ainda e não começou a fazer. O Senhor está falando comigo isso, tá? O Senhor está falando contigo assim, o que acontece dentro da sua casa, os planos que tem da sua casa, escreve isso. Os projetos que tem dentro da sua casa, os planos que tem dentro da sua casa, o que acontece dentro da sua casa para gerar financeiramente é entre você e a sua família. Então escuta o que eu vou te falar. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Rabassai. Redekebia, Narablas, Sobianarablas, Ararakanda, Alablasharabas, Sobianalabadakanda, Arablashai. Fecha a porta para a palavra negativa. Fecha a porta para o olho grande. Fecha a porta para a inveja. Fecha a porta para aquele que só quer a sua desgraça. Fecha a porta para aquele que está vendo a sua vida para poder comentar para os outros. Fecha a porta! Fecha a porta para aquele que está vendo se você está passando fome ou se não. Fecha a porta para aquele que está doido para ver sua desgraça. Fecha a porta. Não conta para ninguém os seus planos, seu projeto, nada que você vai fazer. Fecha a porta. E aí, quando ela fecha a porta, o azeite começa a descer. Escuta isso. Quando ela fecha a porta, Joana, o milagre começa a acontecer. Quando ela fecha a porta, Maria, é muito forte. O mistério na vida financeira dela começa a acontecer. Quando ela fecha a porta, pega o azeite e começa a derramar. Ou seja, fecha a porta e começa a trabalhar, querido. Você não está mais vindo aqui para fora para conversar, você não está indo mais em tal lugar, você não sai de casa. Não, a gente está muito caseiro agora. Não fala o que você está fazendo, não. Dentro da sua casa, e eu profetizo isso porque eu sei que vai acontecer, dentro da sua casa vai gerar, aleluia, milagre financeiro. Dentro da sua casa vai acontecer prodígios. Dentro da sua casa vai acontecer trabalhos manuais. Rebadassai, coisas que você vai fazer, que vai transformar a sua vida financeira. Eu não sei se você vai começar a fazer algum trabalho digital. Eu não sei se você vai começar a fazer um trabalho manual. Eu não sei se você vai fazer o que você vai fazer. Eu sei que tem um mistério acontecendo dentro da sua casa.
casa, aonde o Senhor vai te fazer prosperar. O Senhor vai te fazer prosperar dentro da sua casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Os vizinhos estavam doidos para saber o que ela ia fazer com aquele monte de vasilha. Tem vizinho doido para saber o que tu vai fazer. Ralabassúbia. Lebanarabassai de Québia. Mas ela vai fechar a porta. Porque o que precisa acontecer é só entre a família. Tem gente contando problema de família para todo mundo. Tem gente contando problema de família para vizinho, para primo, para parente. Só recebe palavra negativa, só recebe, aleluias, maldição. O Senhor está mandando falar o seguinte: sabe por que você não está prosperando? Você fala demais. Ei, rebadassai de quebe, ó. Fecha a porta da sua boca para você não falar mais o que você vai fazer, os seus planos, e fecha a porta da sua casa e começa a fazer. Alabassarabassúbia. Deus vai fazer acontecer na tua vida. No momento que você trabalhar em silêncio. Aleluia. Diz um segredo, diz que o segredo é a alma do negócio. Alabassúbia. Anastada québia. Daqui a pouco tem palavra, tem gente falando assim: ih, querida, isso não dá certo, não. Tem fulano que fez e não deu certo. Tem ciclano que fez e não deu certo. Sabe por que acontece isso? Porque você foi lá contar para ele o que você queria fazer. Mas hoje o Senhor está falando contigo. Ei, o que tu tens em casa? Tu pega vaso emprestado, mas não comenta com ninguém. Se precisar pegar máquina emprestada, equipamento emprestado, tu até pega. Mas não fala o que tu vai fazer, não. Somente fecha a tua porta e começa a trabalhar, porque vai vir prosperidade. Tá vindo prosperidade, tá vindo prosperidade, tá vindo prosperidade. Receba, porque vem provisão, vem provisão, vem provisão, vem provisão do céu para tua vida. Receba em nome de Jesus. Aleluias! Ela fechou a porta e começou a derramar o azeite. Quando estava no último vaso, ela falou: traga mais vaso. Se ela falou traga mais vaso, é porque ainda tinha azeite. Porque se ela falasse não precisa mais de vaso, é porque o azeite estava acabando. Mas quando ela falou traga mais vaso, é porque tinha azeite. Então, quando não tem mais vaso, o azeite cessou. Sabe por quê? Deus é Deus da provisão. E Deus não erra nos seus cálculos. Ele vai te entregar na medida certa que você precisa. Eu vou repetir. Deus não erra nos seus cálculos. Se você precisa de 1.000, Deus vai te dar 1.000. Se você precisa de 10.000, Deus vai te dar 10.000. Se você precisa de 100.000, Deus vai te dar 100.000. Deus não erra nos seus cálculos. Deus vai te dar na medida certa. Quem recebeu? Aí ela foi agora. Foi contar para o profeta. Profeta, oi. Já tem azeite. Beleza. O que eu faço agora, profeta? Você tem azeite? Tenho. Então agora você precisa vender, querido. Porque azeite guardado não gera dinheiro. Ah, meu Deus. Essa palavra foi forte agora. Existe, eu costumo dizer, que tem um lugar na Terra que ele é o lugar mais rico da Terra. Alguém já sabe. Azeite parado não gera dinheiro, Giovana. Projeto parado não gera dinheiro. Produto parado não gera dinheiro. Sonho parado não gera dinheiro, queridos. Projeto no papel não gera dinheiro, Giovana. Joana, Sara.
projeto tem que ser colocado em prática. Senão não tem grana. Deus quer te fazer prosperar, mas Ele quer que você tenha atitude para você prosperar. Pastor, o que eu preciso fazer? Vai e vende. Vai negociar o que você tem. Vai oferecer o que você tem. Vai divulgar o que você tem. Vai oferecer. Você precisa fazer dinheiro. Porque se você não fizer dinheiro, você vai ficar com azeite dentro da botija parada de casa. Ah, eu sei fazer isso. Não faz por quê? Eu queria fazer aquilo. Não faz por quê? Eu sei fazer bolo. Não faz por quê? Eu sei costurar. Não costura por quê? Eu sei trabalhar na internet. Não trabalha por quê? Sabe por quê? Tem gente aqui nessa live que está com botija cheia de azeite guardado em casa. O Senhor está falando o seguinte: eu quero te fazer prosperar. Prosperar para você pagar suas dívidas e viver do resto. Ela vai vender e ele vai falar: vai, vende, paga suas dívidas e vive do resto. Sabe o que o Senhor está falando com você? O que eu estou te entregando, através das suas mãos, através do que você tem, através da sua atitude, não é só para pagar as dívidas, não. Não é só para tapar a peneira, não. Não é só para viver aqueles dias, não. O que eu estou te entregando, entende isso? Vê se você consegue mensurar, anotar e gravar essa palavra para a sua vida hoje. Porque o que o Senhor está te entregando é para que você pague as suas dívidas e tenha sobra para você viver do resto. Há um tempo de prosperidade chegando para nossas vidas, e esse tempo é hoje. O Senhor está mandando eu liberar essa palavra para você, dizendo: o que você vai ter vai ser para sobrar. Rabadalabashai. Para você viver do que vai sobrar. Rabassub, o Senhor vai te dar tanto que você vai pagar suas dívidas e vai ter sobra. Às vezes você fica preocupado: Senhor, eu tenho que pagar isso, tenho que comprar aquilo, eu tenho que pagar isso, eu tenho que comprar aquilo. Você fica naquela dificuldade ali: ou eu pago ou eu compro. O que eu faço? E o Senhor está falando: se prepare. Se prepare os seus celeiros, porque o que o Senhor está te dando hoje é uma palavra liberada, dizendo: vai pagar e vai sobrar. Rebadalabachai, vai ter para pagar e sobrar. Vai ter para... Enecai. Rebadalabassúbia. Hoje não é culto das primícias. Hoje não é culto da palavra financeira, mas hoje o Senhor me fez eu parar nessa palavra e liberar essa palavra para mim e para você. Tem vindo sobra de Deus vindo para a sua vida. Tem provisão do céu vindo para a minha vida e para a sua vida. Receba em nome do Senhor Jesus. Começa a colocar em prática aquilo que o Senhor já colocou nas tuas mãos, porque tem projeto parado, tem azeite parado. O Senhor está falando: estou eu agora abrindo as portas que estavam fechadas, só para que esse azeite saia, para que entre dinheiro, porque chegou o tempo da prosperidade na sua vida, chegou o tempo da virada de chave. Talvez até hoje a sua história era igual a história dessa viúva, aleluia, era uma história de sofrimento, era uma história de coitadinho para muitos. Talvez os vizinhos estavam falando: o que ela vai fazer com essas vasilhas? Viúva, com 2 filhos, será que ela vai juntar as coisas, vai embora com o vaso? Não sei o que ela vai fazer, mas o Senhor está falando: entenda uma coisa, muitos te veem como coitados, muitos te veem como pobre, muitos te veem como incapaz, mas o Senhor já tem um tempo de prosperidade para você, e o Senhor está liberando essa palavra para nós hoje. Vai, vende, paga suas dívidas e vive do resto. Chegou um tempo de prosperidade para você. Chegou um tempo de vitória. Chegou um tempo de vitória. Chegou um tempo, narabassai, rebadalabadacanda labachoube, rabacanda labrachai, rebadassúbia necanda labrachai. Enquanto o seu esposo era fiel, Deus não deixa o servo fiel mendigar o pão, e nem a sua descendência. O Senhor é o Deus de resposta, e o Senhor está respondendo para a esposa dele. Ele não está vendo porque ele está morto, mas ela está vivendo um milagre colhido através do trabalho que ele
fez enquanto servia ao Senhor. E o Senhor está falando hoje para a minha vida e para a sua vida. Vale a pena ser fiel. Vale a pena servir esse Deus. Vale a pena temer esse Deus. Porque o Deus de resposta, o Deus de provisão, está abrindo portas para você. Está, aleluia, restaurando seus celeiros. E está dando vitória na sua vida financeira. Eu libero essa palavra para você e libero. E digo para você, vai. Vende e vive do resto. Receba. Seja, aleluia, provisionado por Deus. Seja abençoado por Deus. Seja próspero pelo Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Quem recebeu essa palavra hoje? Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida financeira. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu quero que você apresente aí as suas dívidas, se você lembra dela. Se você lembra das dívidas que você tem ou de algo que você precisa pagar. Eu quero que você apresente ao Senhor agora, nesse momento. Porque eu quero orar por uma virada de chave na sua história. E eu tenho certeza que o Senhor já está fazendo. Então, aleluia, receba essa palavra que eu vou liberar, orar por você agora. Eu vou liberar por você, eu quero ser profeta de Deus na sua vida hoje. Soberano Deus, eu quero te pedir, Pai. Senhor, não somos merecedores, mas o Senhor é fiel. O Senhor nos ama e nos conhece. E o Senhor liberou essa palavra para nós hoje por um propósito. E eu sei que esse propósito vai além do que pedimos, pensamos, imaginamos. Mas é porque o Senhor quer fazer e talvez tenha algo travado. Mas hoje o Senhor destrava, o Senhor quebra os ferrolhos, o Senhor quebra os grilhões. O Senhor destrava o psicológico do crente. Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor dê visão, Senhor, oh meu Pai, visão empreendedora, visão financeira, visão de crescimento, visão próspera, Pai. A cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, o Senhor trabalha agora nos nossos corações. O Senhor vai repreendendo o devorador, o migrador, o cortador. O Senhor vai agora, Senhor, restaurando a vida financeira. O Senhor vai dar, Senhor, com fartura, Senhor, oh meu Pai, para provisão para os teus filhos, para tuas filhas agora. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor vai entrar no celeiro das tuas filhas, assim como entrou na casa daquela viúva, para poder trazer transformação, meu Pai. Dê visão e atitude a tuas servas e a mim também, Pai, para que nós possamos virar essa chave das nossas vidas. Pai, dê visão, condições, atitude, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos faça prosperar nesse negócio. Nos faça prosperar, Senhor, no que o Senhor tem para nós. Em nome do Senhor Jesus, nos dê, Senhor, visão de águia. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos dê clientes, Deus. Clientes que compram os nossos azeites. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, e repreenda em nós, Pai. Bloqueia em nós, Pai. Senhor, aquela hora que nós contamos demais os nossos sonhos. Que, Senhor, nossas portas possam estar fechadas para que a gente possa realizar dentro de casa e fazer dentro de casa aquilo que nós projetamos e que possa ser sucesso, sucesso total, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Amém. Aleluias. Amém. Glórias e glória a Deus. Aleluia.